Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e o tema da nossa aula de hoje é Confie desconfiando, ok? Habilidades, Mauro. Professores, deem um print na tela, por favor. Então, a primeira habilidade, EF09LP01A, EF09LP01B, EF69LP30. O objetivo da nossa aula é identificar e reconhecer tipos de notícias falsas. Mauro? Olá, professora Elaine, olá, professores e alunos do nono ano. Voltamos, com as nossas aulas da sequência de atividades que estávamos trabalhando antes da paralisação, falando sobre a disseminação de fake news. Então, a gente trabalhou anteriormente sobre como a fake news funciona, investigando a questão da pós-verdade, com a participação das professoras Janaína, professora Jennifer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de como observar detalhes que fazem a gente perceber que a notícia pode ser, ou a mensagem passada pode ser fake. Então, o confie desconfiando é aquele, ao ler, não seja tão inocente, Seja um pouco mais cético, seja um pouco mais crítico, ao ler uma notícia ou uma mensagem, porque nos dias que vivemos é muito comum que a sua mensagem possa ser fake, Então, o conteúdo de hoje, vou pedir para pôr na tela, por gentileza, é leitura atenta dos textos para identificar características de informações falsas. Aprender as diferentes formas de se fazer fake news. Na verdade, não é aprender as diferentes formas, é aprender como é que funciona essas construções de fake news para que a gente possa estar atento e não ser surpreendido. Muito bom. Para começar, eu coloquei duas notícias para vocês observarem e para a qual vocês precisam responder. Qual é a notícia verdadeira das duas que estão na tela? E é para justificar a resposta. A primeira, o coronavírus é fraco e não resiste ao calor. Temperaturas de 26 graus ou 27 graus já eliminam o vírus. A segunda, temperaturas mais altas que 30 graus podem reduzir o tempo e a permanência do coronavírus no ambiente, mas não são suficientes para eliminá-lo imediatamente. Para vocês, qual é a notícia verdadeira? Um minutinho para vocês mandarem a resposta no chat e a gente começar a nossa aula. Vamos lá, então. A aluna Esther colocou notícia verdadeira AB. Pro Guilherme colocou B, pois possui mais informações e tem uma linguagem mais formal. O Anthony colocou letra B. Vamos ver aqui o que mais. B, todos estão colocando B, Mauro. Colocando o aluno B, Nicolas também colocou letra B. Aqui, ó, teve um que colocou A e B também. Colocou A, tracinho, verdadeira. AB. Não. Ó, A verdadeira e B falsa, o Pedro. Ah, entendi. Colocou A verdadeira e B falsa. Uhum. Na verdade, é assim, Nós temos duas notícias com o teor parecido, Teor parecido, o conteúdo, O coronavírus é fraco, não resiste ao calor, temperaturas de 26 e 27 graus já o eliminam. E na segunda, falando que temperaturas acima de 30 graus podem coibir um pouco, podem reduzir o tempo de permanência do vírus, porque ele não permanece muito tempo em temperaturas altas, mas isso não quer dizer que vai eliminá-lo, Então, presta atenção em como a notícia, como a mensagem é
feita, né? Não é necessariamente um fato já fechado. E é muito legal isso, porque a ciência, e isso é legal, né, Pro? A ciência geralmente ela trata as coisas dessa forma, nunca fecha uma verdade. Tipo, não, fica tranquilo que é 100% de certeza que você vai estar assim. Não, geralmente é assim, vai ter o tratamento, vai ter o acompanhamento, você precisa observar como vai ser a recuperação, cada organismo é diferente, a forma como reage e tal, e aí você pode se recuperar. É por isso que precisa seguir os tratamentos. Quando você vê mensagens em que a pessoa fala, não, faz isso que dá certo, por exemplo, toma um café quente, Sim. que resolve, né? Chá de limão. Toma um chá de limão, né? Faz sei lá, toma um remédio de verme aí que resolve. Ah, eu vi isso em tal lugar. Na verdade, o que acontece é o seguinte, essas mensagens, geralmente, elas não têm fundamentação. Pode perceber que alguém falou aí na resposta que a linguagem da segunda notícia era um pouco mais formal, né? Enquanto na primeira parece que estava uma linguagem um pouco meio coloquial, né? Mas é muito fraco, tal. Então, prestar atenção nos detalhes das notícias e nos conteúdos que se passam. Perceba que não tem muita diferença dos conteúdos. A diferença é que o segundo toma o cuidado de dizer que, embora o vírus não consiga permanecer muito tempo em locais com temperaturas acima de 30 graus, não quer dizer que se você estiver nesse local, você não pode ser contaminado. A maioria deles pode ser eliminado, mas você pode ter contato com um ou outro vírus que permanecer, e aí você vai ser contaminado. Então, não há cientificamente uma prova de que locais com muito calor eliminam o vírus. Então, essa é uma notícia legal para a gente perceber como é que funciona a construção dos textos da notícia. Vamos fazer uma leitura. Pode falar, Pro. Hoje a gente comentou isso na aula do 7º, né? Sempre ler mais de um canal. Sempre, né? Sempre. Né? E até mesmo aquele que você não concorda, para você fazer uma comparação. Exatamente. Né? Então, sempre você leu a notícia em um determinado jornal, revista, vá a outro. A gente sempre fala 2, né? Mas hoje em dia, pelo menos 4. O quanto diferentes, conseguir, né? Tem a internet, é muito fácil acessar, né? Não seja uma pessoa muito fiel ao suporte que você lê. Eu sei que a gente gosta, por exemplo, você tem o site que você sempre abre, é o primeiro que você abre, tem aquele blog que você sempre acompanha, tem a pessoa que você segue no Instagram, mas assim, não seja muito fiel, sabe, fanático, seja uma pessoa sempre muito crítica, cética, mesmo que seja uma pessoa que você confia, que geralmente sempre fala com muita prudência, que é bem coerente, não confia exatamente só na primeira leitura. Vai apurar, vai verificar. Mas isso a gente vai trabalhar durante toda a nossa sequência de atividades. Vamos ver agora como que funciona. Aqui eu trouxe um texto para falar sobre por que são feitos os fake news. Vamos lá. Por que notícias falsas são feitas? Há diversos fatores para a criação de notícias falsas. Alguns deles são a descrença na imprensa e a utilização de fake news como um negócio para atingir objetivos de interesse próprio. Em estudos sobre os motivos pelos quais são feitas fake news, chegou-se ao seguinte resultado. Os motivos podem ser um jornalismo mal feito, paródias, provocações ou intenção de pregar peças, paixão, partidarismo, lucro, influência política e propaganda. Quanto ao lucro, por exemplo, os estudos se referem às notícias falsas terem se tornado um negócio. Há realmente quem lucre com esse advento com ferramentas de propagandas gratuitas e com as manchetes chamadas de iscas de clique. Foi o caso de um brasileiro que chegou a fazer R$100 mil mensais de lucro nos sites de notícias falsas, segundo o mapeamento da Folha de São Paulo. A respeito da veiculação desses conteúdos, podemos dizer que eles são disseminados principalmente pela internet, por meio de redes sociais, portais falsos de notícias e grupos de aplicativos de mensagens amplificados, até por jornalistas que passam informações truncadas às pessoas. Outras notícias falsas são disseminadas por grupos diversos, de política, de religião, de crenças variadas, que fazem comunidades, páginas de Facebook, sites para compartilhar suas crenças e desinformar as pessoas de acordo com a sua fé. Existem também outras maneiras mais sofisticadas em que há o uso de robôs e mecanismos da internet próprios para disseminar conteúdos falsos. Muito bem. Então, nós temos aí justificativa, motivos que foram apurados. Por que se faz a fake news? Que é uma pergunta que nós devemos nos fazer, né, Proelaine? Por que será que eles fazem tanta fake news se sabem que fake news está sendo verificada, está se criando leis? Por que será que se cria tanto, né? Então, existem interesses aí por trás que são diversos, como for visto, né? E as pessoas
tem que ficar atentas, por exemplo, quando está ligado à questão política ou ligado à questão religiosa, geralmente é muito sensível. E aí a pessoa fica naquela, pô, mas eu acredito neles, porque é o que eu sigo, é o que eu acredito e tal. E, aí, e nessas horas é que acabam sendo, talvez, induzidos a acreditar em uma notícia falsa. Jornalismo também mal feito, né, como foi falado aí, pessoas que não apuram a notícia corretamente ou tendenciosamente transmite a notícia de forma truncada. O que é truncado? Não conta tudo, não conta com detalhes, corta a notícia propositalmente, tá? E aí faz você interpretar uma coisa que, na verdade, se tivesse completa, você interpretaria outra. Ou seja, diversos são os motivos pelos quais as fake news são feitas, inclusive por questões financeiras, né? A questão de roubar o dinheiro, roubar dados das pessoas também, quando mandam notícias que são chamam muita atenção, muito chamativas, aquelas sensacionalistas, né? Aí a pessoa incauta, inocente, vai, clica e acaba também entrando em outros tipos de problemas. Então, olha só, fake news tem vários motivos para ser fabricadas e a gente vai verificar algumas delas aqui hoje. Quais são os tipos de fake news? Existem tipos de fake news, olha só. No contexto em que as pessoas vivem no mundo da pós-verdade, que foi falado muito bem pela professora Janaína, né, na primeira aula que a gente fez dessa sequência, um estudo desenvolvido pela pesquisadora Claire Wardle, em 2017, alerta para 7 tipos de notícias falsas. A primeira é a sátira ou paródia, que na verdade é uma brincadeira que se faz, mas por não haver uma interpretação correta, as pessoas levam como notícia verdadeira, o que na verdade é falso. Sem intenção de causar mal, mas com potencial para enganar. Conteúdo enganoso. Uso enganoso de uma informação para usá-la contra um assunto ou uma pessoa. Conteúdo impostor. Quando fontes, pessoas, instituições ou entidades têm seu nome usado para divulgação de ideias que não são suas. Essa é muito perigosa, hein? Depois, conteúdo fabricado. Esse conteúdo é feito do zero e é 100% falso. É a fake news. Essa daí é a fake news raiz, né? Sim. Ela é projetada para enganar e fazer o mal. Conexão falsa, quando manchetes, imagens ou legendas não suportam o conteúdo. Conteúdo falso, e essa é legal falar da conexão falsa, é aquelas que você vê uma manchete, e aí a manchete é coerente, mas quando você vai ler o texto não tem nada a ver com o que está falando na manchete. É só uma isca para te pegar. Conteúdo falso, quando o conteúdo verdadeiro é compartilhado com informação contextual falsa. Então, olha só, você tem um conteúdo que é verdadeiro, mas ele não tem ligação nenhuma com o contexto que está sendo passado. E aí te engana, fazem você acreditar. Conteúdo manipulado, quando informações ou imagens verdadeiras são manipuladas para enganar, que é o que eu falei da truncagem, né, de você mudar a imagem e tal. Vamos ver se tem mais, que é só isso. Vamos lá, que daqui a pouco tem o chat. Então, olha só, os tipos de fake news, eles são feitos exatamente com a intenção definida para enganar um grupo de pessoas ou um público definido. Então, quando você, por exemplo, pega uma mensagem sensacionalista que vai falar sobre questões políticas ou religiosas, as pessoas vão espalhar isso mais em grupos ou em locais suportes, né, da internet ou fora dela, que tenha um público que seja sensível a essas situações, né, Pro? Então, por exemplo, para falar de fé, né? Quando eles começam a falar, por exemplo, de alguma coisa religiosa, eles vão procurar grupos onde pessoas religiosas frequentam, né? Para, através de uma mensagem falsa, trazer a fake news. Ou então em um canal que essa informação se espalhe rápido, né? A gente comentou numa aula, acho que foi do sexto, comparando as mídias, né? Então, o Facebook, se a gente for perceber, ele é mais simples e ele tem muito mais circulação, né? Da fake news. Diferente do Insta, né? Que aí geralmente as pessoas publicam mais fotos, os textos são mais curtos. Mais curtos, né? Exatamente. E o WhatsApp também, né? Não exatamente. Que aí você manda a informação muito mais rápido, né? Então, eles procuram exatamente o nicho certo para poder ter um alcance maior de pessoas, e as pessoas certas também que vão comprar essa ideia mais fácil. Ou seja, na verdade, quando o leitor ele é enganado, a gente não quer dizer que a pessoa realmente não tem muito conhecimento. Na verdade, às vezes a pessoa tem, é a sensibilidade que ela tem para aquele assunto, né? Então, assim, é proposital falar sobre um assunto que é sensível para esse público. Então, esse público vai acabar espalhando mais sem ter uma criticidade. E quando vai falar de política, a mesma coisa. Você tem o seu lado, ou você tem uma determinada ideologia que você já segue. Aí, quando você vê alguma mensagem que tem a ver com aquilo,
a possibilidade de você não ser um investigador e espalhar é maior. Então, ele já trabalha com esse sentido, né? Então, tomar cuidado, porque às vezes a fake news passa pela gente exatamente porque a gente não tem coragem de questionar a nossa própria crença, a nossa própria ideologia. A gente não quer ir contra. E aí acaba mandando para frente, e é onde acontecem essas disseminações